Queridos, eu queria trazer aqui para vocês, fazer a leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, 2 versos apenas, e na verdade o sexto verso é o que nos interessa aqui para essa manhã. Diz assim a palavra de Deus, verso 5 do capítulo 6 de Mateus: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Até aí, queridos. No domingo passado, nós trouxemos aqui o texto de Lucas, no capítulo 24, o último capítulo de Lucas, dos versos de 1 a 12, né? E nós trouxemos esse texto com o seguinte propósito, de trazer um tema para nós aqui pensarmos, à luz do que, dentre tantas as coisas maravilhosas e importantes, o que aquela palavra, aquele texto de Lucas 24, 1 a 12, nos ensina. E o tema que eu propus foi o seguinte: a forma como nós peregrinamos na estrada da vida, ela é proporcional ao modo como nós enxergamos Jesus Cristo. E o texto nos coloca a história, né, de mulheres que, no dia da ressurreição, elas foram ao sepulcro, esperando encontrar Jesus ainda sepultado. Por mais que, como foi muito colocado aqui na semana passada, elas tivessem uma postura admirável, maravilhosa, do ponto de vista humano e piedoso, elas estavam honrando o Senhor, embora com o coração esmagado, com a alma em pedaços, elas estavam indo para honrar aquele que, embora tendo chegado a uma conclusão que desafia qualquer racionalidade humana, elas sabiam que ali estava alguém que era digno de honra e de consideração, e é isso que elas estavam fazendo. Mas elas estavam indo preocupadas somente como que a pedra seria removida, e esse era o único impedimento que elas viam diante de si. Quem vai remover a pedra? Porque a pedra é muito pesada e grande. E o texto mostra que, ao chegarem lá, elas são surpreendidas, porque essa questão tinha sido resolvida, a pedra estava removida. Mas, olhando ali para o texto, a gente vê também que elas descobriram que não era só a pedra o impedimento para que elas tivessem acesso a Jesus, mas no seu coração havia um impedimento ainda maior. E os anjos que estavam ali, os seres espirituais, desvendaram para ela, ou descortinaram para ela aquele impedimento maior do que uma pedra a ser removida, quando eles perguntam: por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Então, nós trabalhamos isso na semana passada, e ali elas tiveram um encontro com esses seres celestiais que trouxeram às suas mentes a recordação das palavras do Senhor. Eles disseram: vocês lembram o que ele falava quando estavam na Galileia? Que importava que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores, crucificado, morto, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então, elas se lembraram dessa verdade, dessa realidade, elas recuperaram. Então, nós colocamos na semana passada que foi o encontro com a palavra e com a transcendência do poder de Deus que fez com que elas atinassem para que realidade que elas estavam lidando, com a qual elas estavam lidando. Tudo era muito confuso, decepcionante, desafiador, mas quando elas têm esse contato com a palavra, elas recuperam a verdade acerca do Deus a quem elas estavam servindo e adorando. É muito interessante, amados, porque não foram em si aqueles seres celestiais que trouxe a elas
a lembrança da verdade acerca da glória de Jesus Cristo, da glória de Deus. Mas foi o encontro delas com a palavra. Quando eles falam a palavra de Deus, elas se lembram. Isso é muito interessante, né, amados? Porque às vezes hoje se busca muito essa questão muito mística, não é? Muito espiritual, nesse sentido místico, supersticioso até às vezes, né? De anjo para lá, anjo para cá, o anjo me falou, o anjo me disse. Mas aqui, amados, num momento crucial, embora elas tivessem um contato, uma experiência com uma pedra que tinha sido removida pelo poder de Deus, aqueles anjos estavam ali, e eram criaturas que significavam muito poderosas, e elas ficaram constrangidas. O texto diz que elas olharam para o chão, com medo do que estava acontecendo ali. Mas o que realmente as curou do impedimento foi quando elas ouviram a palavra de Deus. Isso nos diz muito, amados. Então, fazendo uma aplicação para a nossa vida no sermão da semana passada, eu fiz a seguinte pergunta: em que condições ou lugar nós procuramos Jesus hoje em dia na nossa vida, na estrada da nossa vida? Em que lugar? Em que condição ele está? Ele está reinando soberanamente ou ele está com algum tipo de impedimento, como se estivesse sepultado, porque elas olhavam esse impedimento. A sua condição era a condição de morto, e tinham esquecido que aquele era o Deus da vida, a própria vida, e ele tinha dito que ele ressuscitaria ao terceiro dia. No primeiro sermão de Pedro, registrado lá em Atos, Pedro diz: era impossível que ele ficasse retido pela morte. Deus o ressuscitou. Mas elas tinham esquecido de tudo isso. E aí eu trouxe como aplicação para a nossa vida. Hoje, em que condições e em que lugar nós esperamos encontrar o nosso Senhor? Para nós, qual é a efetividade dele em nossa vida? E eu propus, amados, que para que eu veja o Cristo vive, ou o Cristo que vive em minha realidade, eu preciso manter janelas abertas para a transcendência de Deus. Porque enquanto elas estavam tratando tudo na imanência, o que acontece debaixo do sol, no tempo e no espaço, circunscrito a isso tudo, é a morte. A morte joga no túmulo. Mas elas tinham esquecido que Jesus não está circunscrito, como nós, ao tempo, ao espaço e às suas dores, seus espinhos, suas dificuldades, inclusive a morte. Então, eu propus que para que nós consigamos ver o Cristo vivo em nossa realidade, nossa vida, amado, não é na nossa religiosidade somente, como aquela caixa estanque que você pega, abre, dá uma olhada, arrumada, bota lá de novo. Estou falando de realidade. A vida que é vivida na hora da religião, na hora do culto, mas também na hora de fazer o arroz, na hora de trocar fralda, na hora de trabalhar, na hora de descansar, na hora de se cansar. A vida correndo, a realidade, para que a gente veja o Cristo vivo nessa realidade, que nem sempre nós estamos com os olhos no culto, nem sempre nós estamos no nosso momento religioso, por assim dizer. Mas nessa realidade, para que a gente veja o Cristo vivo, é necessário que a gente mantenha janelas abertas para a transcendente glória de Deus. Foi isso que eu propus aqui na semana passada. E como recursos para manter janelas abertas para a transcendência de Deus, nós apresentamos a palavra de Deus, em primeiro lugar, e também a vida de oração. Estão lembrados disso? E hoje eu gostaria de voltar à oração como janela aberta para a transcendência de Deus. Aí, antes de nós prosseguirmos, você pode pensar, se você está falando em imanência e transcendência, eu entendo que imanência é tudo que está circunscrito ao espaço, ao tempo, ou seja, onde a nossa vida se dá. Nós estamos circunscritos ao espaço e ao tempo. Vivemos dentro disso, dessa imanência. E você fala de transcendência, é aquilo que transcende, obviamente, a tudo isso, de um modo glorioso, e só Deus é poderoso para isso. Eu entendo tudo isso, mas você poderia fazer a pergunta, mas Deus não é imanente? Ele não está nessa imanência? Então, José, qual é a necessidade, então, de manter uma janela aberta para a transcendência de Deus?
Olha, eu digo aqui uma coisa, queridos, um Deus cujas possibilidades se esgotam na imanência é o Deus do panteísmo, ok, amados? Porque o Deus verdadeiro é Deus imanente, sim, mas antes ele é o Deus transcendente, ok, amados? No panteísmo você vê esse Deus circunscrito, inclusive, em alguma corrente dele, né, do panteísmo, na própria matéria. Né? Deus é a própria pedra, Deus é o próprio ser humano, Deus é todas as coisas, e está tudo aqui, mas não só isso, no panteísmo não é só isso, tá? Há um aprofundamento e tudo mais, mas para dizer o seguinte, que o Deus cujas possibilidades se mantêm na imanência é o Deus do panteísmo, não é o Deus da Escritura Sagrada, porque esse é o Deus imanente, sim, mas ele é o Deus poderosamente transcendente. E eu recupero aqui aquilo que Isaías 57:15 diz, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto, elevado, ou seja, transcendente e santo lugar, mas habito também, olha aí a imanência, também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Qual a importância disso na prática, amados? Dizer assim, olha, o nosso Deus não está as suas possibilidades não se esgotam na sua imanência. Qual a complicação que isso traria? Porque ele morto poderia estar limitado pela própria morte. E Cristo ressuscita porque ele é Deus encarnado. Ele é Deus transcendente. Então, isso aqui, amados, isso espraia na nossa prática. Isso não é um conhecimento que importa aos teólogos que gostam de livros empoeirados, sabe? Que gostam de compêndios grossos e de queimar o pensamento, raciocinando sobre isso. Isso tem a ver com a nossa prática, amados, com a nossa vida em si. Nós não podemos abrir mão da transcendência de Deus. Que ele é um Deus elevado, exaltado, porque as coisas aqui, às vezes, vão acontecer de um modo, me perdoe aqui a gíria, deu ruim, não é? Em algumas situações, a gente olha, deu errado, acabou, e é isso, amados, se nós servimos a um Deus que é um Deus transcendente, as suas possibilidades estão para além da vida imanente que nós experimentamos, da vida dessa imanência, debaixo circunscritos ao espaço e ao tempo. Quando essas possibilidades se esgotam, nós temos um Deus que transcende todas as coisas. Então, isso é muito importante para nós. Então, há necessidade, queridos, de ter os olhos, sim, abertos diante dessa glória do Deus vivo que está em sua imanência, em relações. Isso é muito importante, amados. Reais com o mundo e com o ser humano, na sua imanência. Ele entra em relações com o espírito do homem que criou, com as coisas que ele criou. Nossos olhos devem estar abertos para isso, mas também em sua glória, ele transcende a tudo isso. Tudo isso que nós vivemos e que está no tempo e no espaço. Então, amados, para isso, para que a gente mantenha esses olhos em toda essa glória, nós precisamos muito do contato permanente com a palavra de Deus e com a vida de oração. Se nós fecharmos essas portas, ou essas janelas, se você preferir, acabou a nossa visão da glória de Deus. Se nós fecharmos a porta da vida de oração, acabou esse contato vivo, porque também quando você conhece a palavra, se você fica só na teoria, isso te vale de pouca coisa. A palavra de Deus diz, até os demônios creem, tremem, mas o que isso lhes serve? Eles são condenados. Então nós temos que tornar isso em prática, e a oração por excelência, amados, é quando nós mostramos que nós cremos em tudo isso, cremos tanto que buscamos isso para a nossa vida. Então, nós temos essa necessidade, para isso nós precisamos, então, o tempo todo estar em contato com a palavra de Deus e com a oração. E vamos falar, então,
aqui nessa manhã sobre a oração. Bem, queridos, algumas pessoas se atrapalham muito com esse exercício espiritual chamado oração, tá? Algumas pessoas se atrapalham muito com isso. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre a oração pelo fato de que a oração, por vezes, ela pode ser considerada de um modo muito idealizado, tornando-se algo quase que inatingível, exceto para algumas pessoas especiais, vamos dizer assim. Ou, em outras vezes, a oração pode ser muito banalizada. Eu vou explicar isso. Ou então, a oração pode ser também desprezada. Então, tem pessoas que se atrapalham com esses exercícios espirituais por conta desses desafios. Bem, quando a oração ela é muito idealizada, não é? Qual o problema? É que ela se apresenta como se fosse necessário alguma habilidade extra para se conseguir orar, sabe? Habilidade que nem todos têm. Então, pouco se ora por conta disso. É algo que eu não consigo, sabe? Ou quando a oração ela é banalizada. Tem um outro extremo. Viu, amados? A gente pode olhar a oração de um modo muito idealizado e olhar uma certa dificuldade para vivê-la, ou a gente pode ir para o outro extremo, banalizá-la, tornando a oração banal, automática e, obviamente, sem vida, por faltar o discernimento da transcendente glória de Deus. Então, temos aí esses dois extremos. É algo muito idealizado, eu preciso de habilidades especiais para que eu tenha acesso à oração. Ou então, no outro extremo, você banaliza. É algo banal, automático, sem vida, por faltar a visão da transcendência de Deus. Ou então, em terceiro lugar, o desprezo, né? E esse desprezo não precisa ser verbal. Eu nunca falei que eu desprezo a oração. Não precisa ser verbal. Quando não se ora, na realidade se está desprezando a importância, a necessidade e o poder da oração. Ok, amados? Então, temos aí essas questões que podem nos atrapalhar. Ou olhando de um modo muito idealizado, ou banalizando um pouco, é coisa de qualquer jeito, automático, sem vida, ou então um desprezo total. Eu volto a dizer, não precisa ser verbal. O fato de não orar, você está dizendo que você despreza esse exercício espiritual que o Senhor Deus deixou para todos nós. Queridos, oração e espiritualidade estão inextricavelmente juntas. Ok, amados? Não existe espiritualidade sem vida de oração. Pode existir um espiritualismo, o que é outra coisa. Tem uma corrente filosófica, inclusive, que é chamada de espiritualismo, que consideram muito as faculdades da alma, né, essa vida do espírito, mas não no sentido cristão, porque no cristianismo, espiritualidade e oração estão inextricavelmente juntos, não se separam. Eu ousaria dizer, queridos, que a oração representa os pulmões por onde a alma respira espiritualidade, ok? Eu gostaria de ler aqui um texto do Donald Arthur Carson, mais conhecido como D.A. Carson. Ele diz o seguinte: quando o assunto é conhecer a Deus, somos uma cultura de atrofiados espiritualmente. Eu estou vindo com esse texto de D.A. Carson, pelo que acabei de falar. Espiritualidade e oração andam juntos. E, amados? Então ele diz, quando o assunto é conhecer a Deus, somos uma cultura de atrofiados espiritualmente. Grande parte de nossa religião é apresentada de modo a atender às nossas necessidades sentidas, e essas são quase invariavelmente ancoradas na busca da nossa própria felicidade e realizações. Deus torna-se simplesmente o grande ser que, pelo menos potencialmente, supre as nossas necessidades e realiza as nossas aspirações. Aí ele entra no que interessa aqui, querido. Pensamos muito pouco a respeito de como ele é.
E o que Ele espera de nós? Pensamos muito pouco o que Ele procura em nós. Para mim, amados, esse texto, Carson, falando da oração, dá um passo além. Porque não são somente as bênçãos de Deus que devem nos importar. Elas são legítimas, elas são reais, mas Ele está dando um passo além. Porque Ele está colocando que Ele mesmo, Deus, é quem deve nos importar muito. Quando Ele diz, nós pensamos pouco em como Ele é. Está certo que, essencialmente, não podemos ter um conhecimento pleno de Deus, ninguém pode. Mas Ele se revelou. E, através dos seus atributos revelados, nós sabemos quem Ele é. Amor, misericordioso, Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Há muita coisa, e Cássio está reclamando. Nós pensamos muito pouco em quem Ele é. E aí, queridos, ele continua aí, encerrando aqui a citação do D.A. Carson. Ele abre aspas. Um dos fundamentos do conhecimento de Deus e uma das demonstrações básicas de que conhecemos a Deus é a oração. Olha aqui, amados. A oração espiritual, persistente e biblicamente direcionada. Eu poderia dizer, com o que Carlos está dizendo aqui, que também a palavra de Deus e a oração andam juntos, para que a oração não seja espúria, ok, amados? Várias religiões oram, várias pessoas no mundo, sem acreditarem no Deus da Bíblia, oram, ok? E olha o que Carlos está dizendo com todo cuidado. Um dos fundamentos do conhecimento de Deus. Ele está falando que não é o único, porque, obviamente, a palavra é um outro fundamento do conhecimento de Deus. Mas ele está dizendo que uma das demonstrações básicas de que conhecemos a Deus é a oração. A oração espiritual, não aquela automática, banalizada, sabe? A oração persistente. Eu orei quando me converti. Orava mais, hoje não. Tem que ser persistente e biblicamente direcionada. Para não orarmos a qualquer Deus. Há um Deus que é uma caricatura. Há um Deus que, por falta de conhecimento, eu posso achar que ele é muito limitado. Talvez quase que numa prisão, uma sepultura, entre muitas aspas. Eu preciso do direcionamento da Bíblia Sagrada para que eu ore. Pois bem, até aqui o Carson, tá, amados? Por conta de todos esses desafios, então, eu gostaria de falar sobre a oração como uma janela aberta para a gloriosa transcendência divina. E para isso, queridos, com base no texto de Mateus 6, especialmente o verso 6, eu gostaria de falar de um maravilhoso aspecto, eu vou falar de um maravilhoso aspecto que envolve a natureza da oração. Tá, amado? Que aspecto é esse que eu gostaria de destacar a partir do verso 6, do capítulo 6 de Mateus? Esse aspecto maravilhoso da natureza da oração. Eu me refiro, queridos, à impressionante disponibilidade de Deus que nos abre um acesso igualmente ou impressionantemente maravilhoso à sua presença. Eu repito. Um aspecto que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto de Mateus 6,6 é a disponibilidade de Deus que nos abre um acesso igualmente impressionante à sua presença. Vamos ao texto? Mateus 6,6 diz assim: mas ao orar, entre no quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Tem algo aqui, amados, que eu gostaria de destacar nesse texto, nessa fala do Senhor Jesus. Perdoe-me repetir aqui o verso. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a sua porta, ore ao Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. O que Jesus está dizendo aqui é que a gente sai da vista e do tumulto das gentes, das pessoas, do mundo,
e vai para um espaço privado encontrar quem já está lá. E fechada a porta, ore ao Pai que está em secreto. Ele não diz assim, entra no teu quarto, feche seus olhos, medite um pouco, espere. É muito prático, amado. Ele diz, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ore ao Pai que está em secreto. Estão conseguindo destacar aqui comigo, amados? Por favor, venham comigo. Passem uma caneta de destaque nisso. Porque isso aqui é impressionantemente maravilhoso, amado. A disponibilidade de Deus para nós. Fechada a porta, ore ao Pai que está em secreto. Que ele não diz que ele chegará lá. Clame por ele para que ele venha. Não, está em secreto. Aqui nós temos, amados, a imanência e a onipresença de Deus. Ok, amado? Porque se José entra no seu quarto privado e vai orar, ele vai encontrar o Pai que está em secreto. Se Maria, no seu quarto, ela entrar, ela vai encontrar o Pai que está em secreto. Onipresença, o Deus que está em todo lugar, o tempo todo. Amém, amados? A maravilha da sua pessoa, da sua gloriosa pessoa. Então, aqui temos a imanência e a onipresença de Deus. Queridos, por favor, isso não é algo maravilhoso? Não é uma oportunidade maravilhosa, amados, que nós temos? A disponibilidade de Deus o tempo todo para nós, amados. Ele não diz, na semana de jejum e oração, se você entrar no seu quarto, você vai encontrar o Pai que está em secreto. Não. Fecha a porta, sai do tumulto das gentes, do mundo, das vozes, e vai para o seu lugar privado, e você vai encontrar o Pai, e você pode orar a Ele. Não é algo maravilhoso? Faz parte da nossa espiritualidade, amado. Não é uma oportunidade maravilhosa? Mas isso não é algo banal, amado. E tampouco é para qualquer pessoa. É uma disponibilidade rasgada, escancarada, mas não é banal e tampouco é para qualquer pessoa. Essa disponibilidade maravilhosa é para os crentes em Deus. Amém, amados? E aí eu vou para Hebreus 11:6, que diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Obrigado, Amós. E, amados, é uma disponibilidade escancarada o tempo todo, mas não é banal e não é para qualquer pessoa, é para os crentes em Deus. Ou seja, é uma exclusividade maravilhosa, minha e tua, nós que cremos no Senhor Deus e na sua palavra. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele, daquele que está, que é, creia que ele existe, senão ele continuará abscôndito, como dizia Lutero, o Deus que se revela, o Deus escondido. Ok, amados? Ele está revelado para aqueles que creem nele e disponível para aqueles que creem nele. Então, é uma disponibilidade escancarada, aberta, mas não é banal e nem é para qualquer pessoa. Exige-se fé e não é de qualquer jeito que podemos nos colocar diante dele. Isso é muito importante também. Ao Deus que está favorável o tempo todo. Não é de qualquer jeito. Porque sempre que nos aproximamos dele, nós nos aproximamos de quê? Do Santíssimo. Do Santo dos Santos. Do santo lugar. Eu vou a Hebreus 19:22. Portanto, meus irmãos, ele antes está falando aqui do perdão dos pecados. Aí ele diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é,
pela sua carne. Tão maravilhoso tudo isso, amados. A disponibilidade está ali. Mas para que isso acontecesse, um caminho foi aberto entre eu e você, entre eu e ele, entre nós, eu, você e ele. Esse caminho foi aberto por Cristo Jesus. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Nós entramos santificados nessa relação e nessa presença. Ok, amados? Então, é uma disponibilidade escancarada, mas não é para qualquer pessoa, não é banal. É para aquele que crê e para aquele que foi lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus. Amém, amados? É uma realidade, ok? Agora, é claro, amados, que a Bíblia Sagrada, às vezes, ela chama atenção não só para a imanência, mas especialmente para a transcendência de Deus, usando linguagens antropomórficas, tá? Por exemplo, ontem, me preparando aqui para esse sermão, eu me dei o trabalho de contar na versão que eu estava lendo, estudando, 7 salmos que aparece a expressão antropomórfica de Deus se inclinando ou inclinando os ouvidos para ouvir as orações do teu povo. Você vai encontrar isso, dependendo da versão, 7 salmos dizendo isso. Deus inclina os seus ouvidos para ouvir minha voz. Ok, amado? Então, é obviamente uma referência à transcendência de Deus, que Ele está elevado e que se inclina. E para mim essa é uma imagem tão gloriosa, querido. Olha aqui, por favor. O que Deus está falando com isso? O que a palavra de Deus está nos ensinando? Ele inclinando os ouvidos para ouvir a nossa voz. Sabe, um pai com um filhinho de 1 ano e 2 anos, que ainda balbucia algumas palavras, mas algumas não são compreendidas ainda. E esse pai amoroso, cuidadoso, ele se abaixa, ele se inclina para ouvir o balbuciar daquelas palavras, algumas acertadas, outras ainda truncadas. Estava conversando com a Amós aqui um pouco antes, meu netinho de 2 anos. É tão maravilhoso ele falar a palavra depois, porque ele fala, depois, vovô, nós vamos lá. Esse depois, para mim, na vontade de dizer, não aprenda a falar depois, que esse depois é tão maravilhoso. Mas esse avô que está entendendo, ele está falando depois. A Bíblia diz que Deus também, como um pai amoroso, ele se inclina para ouvir o nosso balbuciar, que às vezes não dá conta do que nós queremos e precisamos. Mas também nós não podemos olhar, eu disse que a Bíblia trata de um modo, com essas expressões antropomórficas, da transcendência de Deus. Mas nós vemos aqui também a imanência, obviamente. Quando ele se inclina, ele vai até você para te ouvir. É bom, amados, que nunca esqueçamos de que o Deus tão disponível, grifa isso, por favor. Não esqueçamos disso. O Deus tão disponível é sempre o Deus elevado. Amém, amado? O Deus glorioso. E não nos enganemos, amado. Toda a simplicidade da oração nesse lugar privado é marcado pela transcendente glória de Deus. Sublinhe isso também. Porque se a gente olhar a natureza da oração, ela é muito simples, na verdade. Você está no seu ambiente, no seu lugar, e você se volta para a oração. É simples assim. A natureza da oração é constrangedoramente simples no primeiro sentido. Mas não nos enganemos. Na simplicidade da oração nesse lugar privado, ele sempre é marcado pela transcendente glória de Deus. Pois é ninguém menos que Deus que está ali. Amém, amado? Que o Senhor nos ajude a recobrar a glória de tudo isso, amado. Porque nós vemos muita banalização, sabe? E não tem problema. Ser um homem de muita oração, uma autoridade nas palavras, sem uma vida santificada. Para o mundo não tem problema. Mas para o cristianismo tem.
Amém, amados? Ah, mas, poxa, mas você está seguindo fulano, fulana? Poxa, eu sei, dizem isso, mas ele quando fala, ela quando fala. Não nos enganemos, amado. Porque o Deus a quem a gente busca é sempre um Deus elevado. E nesse lugar é ninguém menos que Deus que está ali. Ok, queridos? E a encarnação de Jesus Cristo foi o mais exaltado exemplo dessa proximidade de Deus com o ser humano. Não vou me alongar não, tá, amados? Mas a encarnação de Jesus Cristo, para mim, ela foi o mais exaltado exemplo dessa aproximação, ou proximidade, se você preferir, de Deus com o ser humano. Lá em Mateus 1, 22, 23, tem um texto que acontece no sonho de José, o noivo, por assim dizer, de Maria. Ele estava muito perturbado, porque ele não tinha se relacionado ainda sexualmente com Maria, e Maria tinha concebido. Ela estava grávida. E isso, obviamente, o perturbou muito. E ele, como um homem discreto, não faz alarde, fica de lado discretamente, para não colocar a pessoa de Maria em maus lençóis, em quem ele confiava, mas tinha uma situação que deixava uma perplexidade insuperável. E o Senhor fala com José, em sonho, e ele diz para que ele a recebesse, porque aquilo ali era uma obra de Deus na vida dela, e tinha a ver com a salvação do ser humano. E lá em Mateus 1, 22, diz assim: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Ele está se referindo a Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Por isso que eu disse que a encarnação de Jesus Cristo é o mais exaltado exemplo desse desejo de proximidade, de aproximação de Deus com o ser humano, amados? E justamente a encarnação colocava esse desafio diante dos discípulos que estavam ali tocando em Jesus, ouvindo sua voz, o timbre da sua voz, sentindo o seu cheiro, percebendo as suas expressões. Como de João, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, nós o tocamos. É o maior exemplo dessa proximidade de Deus. Mas justamente a encarnação, ou essa proximidade, colocava esse desafio diante dos discípulos. Quando Jesus, pelo poder da sua palavra, acalmou uma perigosa tempestade no meio do mar, vejam a reação daqueles discípulos. Mateus 8, 27 diz assim: e maravilharam-se os homens. Ou seja, quando Jesus diz para o vento e para o mar aquietarem. O texto diz que veio uma grande bonança de um temporal que ia trazer o naufrágio. Jesus, com o poder da sua palavra, ele acalma o vento e o mar, e o texto diz, veio uma grande bonança. E aí, o texto diz que maravilharam-se os homens que estavam com ele no barco, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, amados, eles estavam vivendo com a encarnação de Jesus, ou naquela imanência poderosa de Deus, mas de vez em quando rasgava-se diante deles a glória da transcendência de Deus. Porque Jesus, não acordando ali do seu sono, quando eles gritaram: Senhor, socorre-nos, nós vamos naufragar. Jesus não se levantou dizendo: então vamos remar, vamos para a terra, vamos lá todo mundo, vamos no remo, vamos embora. Não. Jesus levantou e falou: por que vocês são tímidos? Ele virou-se para o vento e disse: emudece. Virou-se para o mar e disse: aquieta-te. Isso causou, amados, um espanto, porque rasgou-se diante deles a glória da transcendência de Deus. Então eles perguntaram: esse que nós tocamos, falamos, colocamos a cabeça no peito dele,
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E outra vez, na ocasião da assim chamada pesca maravilhosa, quando na ordem do Senhor a rede é jogada e vem tantos peixes, depois de tentativas e tudo mais, mas obedecendo a palavra de Deus, de Jesus Cristo, vem aquele resultado glorioso. Lucas, capítulo 5, verso 8, diz assim: vendo isto, o resultado da pesca, pela ordem de Jesus, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Isso aqui é maravilhoso, amados, porque ele tem uma amizade, um relacionamento profundo com o Filho de Deus encarnado. Mas quando ele percebe a glória da transcendência daquela pessoa, ele tem um temor tão grande que ele pede a Jesus: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Então, amados, nós estamos o tempo todo transitando entre essa imanência do Deus totalmente disponível e a sua gloriosa transcendência, ok, queridos? É o convite para a oração cristã, queridos. Não é reza, ok, amados? Automática. Não é uma técnica de meditação, como algumas religiões orientais. É um relacionamento com Deus vivo e poderoso, ok, amados? Mas eu volto ao ponto. Toda essa glória está surpreendentemente ao nosso alcance em nossas orações. Repito, Mateus 6,6. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Queridos, nessa semana, deixa eu olhar aqui minha hora. Nessa semana, eu lendo o livro do profeta Daniel, no capítulo 9, eu fiquei maravilhado com algo. Deixa eu trazer aqui o texto para vocês. Daniel 9, verso 1, diz assim: no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Aí ele diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica. A disponibilidade de Deus, amados, para ouvir os seus filhos em oração, também aparece nesse texto de Daniel 9. Ele diz: voltei o rosto para o Senhor para o buscar com oração e súplica. A gente volta o rosto, amados, para quem se encontra no ambiente, não é verdade? Estão aqui os músicos tocando, eu estou falando com vocês, de repente eu quero falar com o Lucas, eu viro o rosto para ele. Estão entendendo a força do que Deus está colocando aqui para nós em Daniel, amados? Eu entrei num processo de oração e mentalização. Não, eu virei o rosto. Que poderosas palavras, amados. E que revelam a mesma verdade. A gente volta o rosto para quem se encontra no ambiente. Fecha a porta e o seu quarto com a porta fechada. Ore ao Pai que está em secreto. Se você estiver olhando em outra direção, vira o rosto para Ele e você vai encontrá-lo. Jesus, no Sermão da Montanha, diz que ao orarmos, nós oramos ao Pai que está em secreto. Há algo de muito errado, amados, quando nós não usufruímos de tão grande riqueza. E aqui vou falar como um pastor dessa congregação, dessa igreja. É um olhar pastoral. Há algo muito errado quando nós não usufruímos de uma riqueza como essa, amados. E às vezes as pessoas se desgastam
frequentando cultos de tantas correntes, indo atrás disso e aquilo, amados, quando elas têm a disponibilidade de entrar no lugar privado e falar com Deus. Vocês concordam, amados, que há algo de muito errado quando nós não usufruímos de tão grande riqueza, de tão grande disponibilidade, e que o Senhor conquistou para nós ao preço da cruz? Hebreus diz, esse vivo caminho foi aberto por Ele, por sua carne, por sua morte. E a gente banaliza, e a gente despreza. Eu volto a dizer, há algo muito errado, amado, quando nós não usufruímos de tão grande riqueza. Como isso enriquece o mundo da vida do cristão. Não é só enriquecer a minha religiosidade. Isso enriquece o mundo da vida. Tudo, esse horizonte maravilhoso, que é o mundo da vida. Como isso enriquece o mundo da vida do cristão. O Deus que está presente. Amém, amado? Jacó teve a maravilhosa experiência também de descobrir que em suas peregrinações solitárias, o Senhor estava presente. Ok, amado? Estou concluindo, tá, amado? Gênesis capítulo 28, 16, diz assim, despertado Jacó do sono, onde ele tem um sonho, com uma escada que tocava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Ele usa dois tempos verbais aqui. Ele está nesse lugar. E eu não sabia disso. O Deus disponível, amados. É uma pena que em tempos de angústia nós corremos o risco de esquecer desta verdade. Já estou caminhando para a conclusão, mas eu sim, oro aqui dentro do meu coração, amado, para que o Senhor poderosamente recupere esse lugar na nossa vida. Que a oração não seja um privilégio para irmão fulano e irmã fulana, mas do jovem, do trabalhador, do high-tech, do cientista, do profissional, do técnico, do acadêmico. Não só para as pessoas simples. Essas são supersticiosas, gente de muita oração. Isso é palavra do inferno, amado. Porque quem revelou essa verdade foi o próprio Deus. E Satanás jogou esse mundo no chão, turvando a verdade. Eu oro para que Deus recupere no coração de cada um de nós, seja você quem for, um profissional excelente, no domínio das suas ciências, da sua técnica, ou um jovem high-tech, que domina tudo, que está atualizado com as atualizações de toda a tecnologia. A minha oração é que você seja um homem e uma mulher de oração, e que usufrua o que há de melhor debaixo do sol, que é a comunhão com Deus vivo. E é uma pena, amados, que inclusive em tempos de angústia, nós corremos o risco de logo esquecermos dessa verdade, de que Deus está presente, e a gente amarga numa angústia, sozinhos. Mas olha o que diz o Salmo 91, amado, nos versos 14 e 15. Deus diz, li esse salmo com os queridos Zébiner e Patrícia na nossa oração antes do culto. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Infelizmente, a gente esquece disso. O ardor da angústia pode trazer a falsa sensação de que Deus não está. Inclusive, esqueceu-se de mim. Mas olha o que diz a palavra. Eu estarei com ele, inclusive, no momento da sua angústia. Que a gente não se esqueça disso, amado.
E as palavras finais de Jesus em Mateus 28 coroam essa verdade, amado. Quando lá no capítulo 28, verso 20, ele diz assim: e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém, amados? Acabou o tempo? Não. Ele está conosco. E nessa disponibilidade, você chega e encontra. Onde você estiver, você pode virar o rosto para Ele e invocar o Senhor. Eu sei que muitos conhecem essa realidade da oração. Está lá no meio da fogueira e lá no seu interior Ele, Senhor Deus. Voltam-se para Deus ali, amado. E Ele está ali. Ele não diz, se eu estivesse no último domingo à noite na igreja, porque é o dia da oração. Não precisa. Aqui é um momento ímpar, maravilhoso, que a gente busca Deus junto. Mas lá no meio da fogueira, você pode voltar-se para Ele e buscá-lo. E você vai encontrar. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A oração, queridos, é por excelência o lugar onde nós experimentamos toda essa realidade da verdade de Deus. Amém? Mateus 6,6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Concluindo, amados, é impossível nomear o enriquecimento e a segurança que esta verdade traz para nós. É impossível. O que nós temos que fazer é ir lá experimentar. Que você saia daqui nessa manhã amando ainda mais o seu lugar de encontro com Deus em oração. Amém? Que você que ora, saia daqui amando ainda mais esse lugar do seu encontro com Deus. Mas se você está entre os que têm desprezado esse lugar, que você saia daqui para experimentar novamente a glória da oração na sua vida. Porque isso tudo pode estar muito silenciosamente no meio da congregação. Eu me lembro uma vez eu conversando com um irmão que eu tinha evangelizado, tive a alegria de trazê-lo para Cristo, um irmão amado. E aí a vida nos leva para direções diferentes, né? Ele seguiu o curso dele, eu segui o meu. E lá pelas tantas, lá na frente, eu encontrei com ele, já casado, com 2 filhos. E eu fui perguntar, e aí, meu irmão, como é que você está? Cara, orei muito com esse irmão. Tive muitos momentos maravilhosos com Deus, com ele. E lá pelas tantas, quando eu reencontrei, eu perguntei, e aí, meu irmão, como é que você está em Deus? Ele só fez assim. Eu disse, por quê, meu irmão? Aí ele apresentou para mim a crise espiritual que ele estava passando, a crise de fé. E eu fiquei muito preocupado, triste, e eu lembro de ter dito ainda para ele assim, meu irmão, busque a Deus, cara. Coloca isso tudo que você está vivendo nas suas orações. Ele fez assim, José, você não está entendendo. Nem orar, eu oro mais. Onde os desafios podem nos levar, amado. Se você está entre os que têm desprezado esse lugar de oração, que você saia daqui em nome de Jesus para experimentar novamente a glória desse lugar de oração, que é o próprio Deus. Amém? E você, que na verdade nunca orou sozinho, vou fechar o olho aqui para não olhar para ninguém. E você que na verdade nunca fez uma oração sozinho, é tempo de começar, em nome de Jesus. E eu diria para você, se prepare para que você diga como Jó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém, amados? Vamos ficar de pé.